Fala galera, seja muito bem-vindo ao Imob Real Estate. Hoje a gente vai falar de um tema super atual, o mercado imobiliário da China, o que está acontecendo, por que é um tema que causa preocupação não só para a China, mas para o mundo inteiro. Se você curte esse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, isso ajuda bastante. Bom, o que está acontecendo na China? As pessoas estão parando de pagar os financiamentos imobiliários. Por quê? Porque os empreendimentos eles não estão sendo entregues. Então, as pessoas que adquiriram imóveis na planta, em desenvolvimento, não estão recebendo os imóveis e aí decidiram deixar de pagar. Bom, a gente precisa, para entender esse assunto, voltar um pouquinho, entender a importância do mercado imobiliário para a economia da China. Hoje estima-se que a atividade de real estate, o setor de real estate, seja responsável aí por 25 a 30% do PIB chinês. Então, se entende o motivo porque esse tema causa tanta preocupação. É um dos pilares da economia da China. E uma vez que a cadeia começa a se quebrar dessa forma, ou seja, a ponta da cadeia, os proprietários que compraram os imóveis na planta não estão pagando, isso vai acabar causando um efeito em cadeia. Os desenvolvedores aí não conseguem honrar os seus compromissos de dívidas ou com as instituições que estão financiando esses projetos. E aí, de forma geral, a gente tem um colapso da cadeia financeira. E aí, dois fatores principais acabaram colocando uma pressão adicional no mercado imobiliário e fazendo com que os desenvolvedores começassem a ter dificuldades para entregar os empreendimentos. O primeiro, basicamente, é a abordagem ao Covid, a forma com que a China travou a economia para enfrentar o Covid, fazendo com que a atividade de construção paralisasse e aí as obras não foram entregues. E, além disso, também houve uma restrição ao crédito para os desenvolvedores. O governo chinês ficou preocupado com a quantidade de dívidas que esses desenvolvedores imobiliários estavam contraindo e acabou dificultando, em algum momento, o acesso ao crédito. Isso porque, historicamente, se você olhar aí os últimos anos, mesmo as últimas décadas, o mercado imobiliário chinês cresceu muito, uma demanda muito grande por imóveis, população crescendo. E isso acabou incentivando desenvolvedores fomentando muito o mercado de real estate. Então, é um mercado muito lucrativo, demanda muito alta. Os desenvolvedores, antes mesmo de terminar outros projetos, já contraíam novas dívidas, começavam outros empreendimentos e aí a máquina ia rodando, construindo, obviamente puxando junto com isso uma boa parte da economia chinesa, porque aí a gente... e de outros países também que fornecem para a China commodities e outros insumos necessários para a construção, tanto para a construção civil, também para as coisas que vêm junto com o mercado imobiliário, como eletrodomésticos, etc. E isso tudo combinado fomentou por muitos anos o mercado imobiliário chinês. O que aconteceu com esses dois eventos que eu já comentei, a abordagem ao Covid e o nível de endividamento, é que os desenvolvedores de real estate, acostumados com esses retornos elevados e muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, acabaram não conseguindo entregar os imóveis, tendo dificuldade para entregar os imóveis. Hoje estima-se aí mais de 300 projetos parados, ou que não foram entregues no prazo. E isso causou essa revolta, vamos falar assim, dos proprietários que decidiram parar de pagar os financiamentos. E, obviamente, causando essa preocupação global. Bom, se a gente avaliar aqui as notícias, são em torno de 320 projetos em todo o país. A gente olha aqui nesse mapa, que são projetos espalhados por toda a China. Nessa reportagem aqui fala mais de 300, então entre 300 e 320 projetos espalhados por toda a China que não foram entregues e que os proprietários aí pararam de pagar. A gente está falando que o total de financiamento que não foi pago está totalizando provavelmente alguma coisa em torno de 145 bilhões de dólares. Essa é uma estimativa da S&P, mas dizem que pode ser até mais do que isso, alguns analistas projetam mais do que isso. E, bom, se a gente continuar acompanhando, por que isso é um tema importante? Por que a crise imobiliária na China é um tema preocupante? Vocês devem lembrar que ano passado a gente teve a Evergrande, uma das principais, se não a principal, uma das principais desenvolvedoras do mercado imobiliário chinês, que não conseguiu pagar suas dívidas, ou seja, a cadeia se quebrou, eles não conseguiram pagar suas dívidas, e aí obrigou o governo chinês a intervir e aí começar realmente a olhar como regular o mercado e restringir o crédito para
para esses desenvolvedores. Bom, e aí esse boicote, né, o pagamento do financiamento, acabou abalando a confiança no mercado imobiliário, que já enfrenta uma pressão adicional pelo fato da desaceleração econômica de forma geral da China, e isso acabou acendendo um alarme com as instituições, né? É importante lembrar que aí você causa um efeito, né, de quebra de confiança no mercado imobiliário, dificulta-se o crédito para outros investidores, e, enfim, aí é um efeito em cadeia que acaba tendo um impacto gigantesco na economia. E aí a gente pergunta por que isso é tão preocupante, né? Como eu falei, 1/3 do PIB chinês está ligado ao mercado de real estate, seja ele construção civil, mas também aluguel de casa, serviços de corretagem e às indústrias que estão relacionadas ao mercado imobiliário de alguma forma, obviamente material de construção. Significa que uma crise no mercado de real estate diretamente vai causar um impacto na economia da China de forma geral. Vamos olhar aqui a próxima reportagem para a gente ter um panorama bem atual do que está acontecendo. 136 empresas chinesas reportam ganhos, né? E o primeiro semestre desse ano, 2022, essas 136 empresas reportaram 2,5 bilhões de lucro. 2,5 bilhões de dólares de lucro. Se você comparar esse número com o ano passado, mesmo período, 6 primeiros meses de 2021 versus 6 primeiros meses de 2022, a gente está falando de uma queda de 87%. Então, reflete que existe sim uma desaceleração nas vendas, né, e consequentemente nos lucros dessas empresas. Isso é um risco para a economia global? Acho que aqui tem 2 dados muito importantes nessa reportagem. Eu vou deixar os links das reportagens na descrição do vídeo, mas 2 pontos que eu queria chamar a atenção aqui. O primeiro, o Fórum Econômico Mundial estima que 1% de redução no Produto Interno Bruto da China representa 0,3% de redução no PIB global, ou seja, obviamente que a China, sendo aí a segunda maior economia do mundo, representando, também tem esse dado aqui em cima, cerca de 20%, 1/5 da economia global, do PIB global. A partir do momento que existe um problema com o crescimento econômico na China, vai existir sim uma consequência direta na economia global. E, obviamente, o mercado financeiro também vai sentir os efeitos quando a gente fala em redução de crédito, quando a gente fala em não pagamento de dívida externa, tudo em consequência dos desenvolvedores chineses não conseguindo honrar os seus compromissos. Então acaba afetando, né, saindo da China e afetando todo mundo que faz parte dessa cadeia e, por consequência, o negócio vai se expandindo. Bom, se a gente olhar aqui o que o governo chinês está fazendo, né, eles estão tentando fomentar a indústria de real estate, fornecendo empréstimos, descontos, juros reduzidos, alívio para as construtoras. Fala-se em aí um auxílio de 150 bilhões de dólares, mas que a princípio não seria suficiente. A gente está, segundo as estimativas iniciais, precisaria de 3 vezes esse valor para que os efeitos fossem realmente minimizados. Bom, e por fim, o que a gente precisa ficar ligado, né? O que pode acontecer? Acho que o mercado de commodities é um mercado importante para a gente ficar de olho em função dessa crise. Obviamente que diminuindo a demanda por real estate, diminui a demanda por novos empreendimentos e diminui a demanda por commodities. Então, todo mundo que fornece para a China commodities ligadas ao mercado da construção pode sofrer consequências diretas aí dessa crise no mercado imobiliário chinês. E, obviamente, um outro ponto é a questão do mercado financeiro como um todo. Bancos, principalmente os bancos pequenos que forneceram recursos para os projetos imobiliários que não estão sendo pagos, e aí essa cadeia de pagamento está sendo quebrada. Fora todos os desenvolvedores, que aí são as pontas da cadeia. Então, ficar ligado no mercado de commodities, ficar ligado no mercado financeiro, o que pode acontecer com os bancos, principalmente os bancos pequenos, que aí possivelmente não tem condição de sustentar essa falta de recebimento, e os próprios desenvolvedores, como foi o caso da Evergrande, que não conseguiu honrar suas dívidas externas, e aí causando diretamente impacto em outros fornecedores de capital para o mercado chinês. Então é isso, galera, tema muito atual. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, comenta, siga o canal
e a gente volta com mais notícias de real estate. Valeu? Um abraço!